Olá, caracolados! Hoje vou falar sobre a parede celular bacteriana, um resumo de estudo pessoal a respeito da estrutura, bem lúdico, bem simplório, só para a gente aprender bem rapidinho um pouco sobre este assunto que é importante para entender a playlist de antibióticos beta-lactâmicos, especialmente a ação da penicilina a partir do anel beta-lactâmico. Primeira coisa que a gente precisa aprender é sobre a diferença entre gram negativo e gram positivo. Existem muitas características, muitos detalhes, muitas estruturas, mas o básico é entender que a bactéria gram negativa ela possui três revestimentos, duas membranas plasmáticas, uma interna e uma externa, e uma parede celular no espaço periplasmático entre ambas. Essa parede celular, no caso das bactérias gram negativas, também são formadas, além de elementos ou moléculas peptidoglicanas, também lipoproteínas. Por sua vez, as outras bactérias gram-positivas, elas não possuem um terceiro revestimento, apenas a membrana plasmática interna e, seguindo seu espaço periplasmático, a parede celular bacteriana. Só que essa parede celular, conforme a figura, é bem mais espessa, cerca de 50 cadeias peptidoglicanas, né, que formam essa estrutura, e ela se torna, portanto, um alvo fácil, ou pelo menos na grande maioria mais sensíveis à ação da penicilina, a partir do seu anel beta-lactâmico, que fica em contato bem mais direto com esta parede. Ao fazer um resumo para esse vídeo, né, eu estabeleci aqui 5 pontos que eu acredito que ajudem o entendimento dessa estrutura da parede celular, que possa ajudar no nosso estudo aqui em particular. São as unidades disacarídicas, as cadeias pentapeptídicas, a polimerização em cadeias lineares a partir dos disacarídeos e o próprio transportador lipídico responsável pelo transporte dessas mesmas moléculas para compor a parede celular. E, por fim, as ligações covalentes cruzadas, que são as reações catalisadas por enzimas transpeptidases, em sua maioria, e que são bem importantes para o nosso estudo dos antibióticos beta-lactâmicos. Então, a primeira desses pontos, né, que a gente vai abordar são justamente a unidade sacarídea, só para entender, nada mais são que a união aí dessas duas moléculas, o ácido N-acetilmurâmico mais o N-acetilglucosamina. Ambos vão ser ligados e sintetizados dentro do citoplasma bacteriano. Também é uma cadeia pentapeptídica, ou se tratando de micobactérias tetrapeptídicas, que vocês estão vendo aí no lado direito de vocês. Uma vez sintetizadas dentro do citoplasma, essa estrutura disacarídica ligada a essa cadeia peptídica, elas se ligam a esse transportador de membrana, que nada mais é um lipídio chamado lipídio 2. Ele, por sua vez, quando ativado, ele vai fazer uma conformação inversa, ele vai se tornar invertido, e quando ele inverter, ele vai trazer consigo justamente essa estrutura disacarídica, juntamente com essa cadeia lateral peptídica, juntamente com ele, ou seja, essa estrutura vai sair do meio interno ou citoplasmático e vai ser exposta justamente no meio externo ou espaço periplasmático. Bem, uma vez estando fora do meio citoplasmático, justamente no espaço periplasmático, uma enzima ligadora, na verdade uma proteína ligadora, né, de penicilina, uma delas, né, que é essa enzima transglicosilase, ela vai atuar de que forma? Desligando esse transportador da estrutura sintetizada que vai compor justamente a cadeia polissacarídica. Como vocês estão vendo aí, a ligação estabelecida entre os disacarídicos vai justamente dar nome, né, a essa reação, que é a transglucosidação. Então, por meio desses catalisadores, essas reações ocorrem e, como um tijolinho que a gente acrescenta numa parede ou no muro que está sendo construído, elas vão formar justamente ou compor a parede celular bacteriana, a exemplo do que vocês estão vendo aí. Com isso, há uma polimerização em cadeias lineares, justamente dessas cadeias polissacarídicas, né?
com o acréscimo justamente dessas moléculas disacarídicas, juntamente com essas cadeias peptídicas. No caso do exemplo aí, uma cadeia pentapeptídica, né? Pois bem, uma vez formada essa cadeia peptídeo-glicana, ainda há uma outra e última reação bem importante para o nosso estudo dos antibióticos beta-lactâmicos, que justamente se trata dessa ligação cruzada covalente formada entre dois peptídeos da cadeia lateral, pentapeptídica. A exemplo aí da 4,3 ligação peptídica covalente. É nada mais que um complexo peptídico formado exatamente por conta dessa ligação cruzada. A principal enzima ou proteína ligadora da penicilina responsável por essa reação, ou seja, sua catalisadora, né, é a DD-transpeptidase. A DD-transpeptidase é da classe A e B, que são justamente proteínas de alto peso molecular. Elas são muito importantes para que justamente se finalize esse processo de remodelação e construção da parede celular bacteriana. Por sua vez, as micobactérias, especificamente as micobactérias da tuberculose, por exemplo, elas já são proteínas ligadoras de penicilina, ou seja, enzimas de baixo peso molecular. Também chamadas de transpeptidase, só que como um prefixo LD. E a sua ligação ela não ocorre entre os peptídeos 4 e terceiro, e sim entre ambos cadeias laterais, terceiro e terceiro. Lembrando que essas cadeias laterais peptídicas elas não são pentapeptídicas, elas são tetrapeptídicas. E a exemplo da outra reação, ela também exige uma retirada, uma clivagem, né, do peptídeo residual, D-alanina, justamente para que se finalize, né, a reação. Então, como vocês puderam ver, tanto em bactérias como em micobactérias, a ação de uma enzima transpeptidase é muito importante para a conformação final da estrutura da parede bacteriana ou da cadeia peptídeo-glicana. Mas a bactéria, ela, quando utiliza dessa atividade transpeptidase, ela é dita clássica, pois ela justamente aceita substratos peptídicos pentapeptídicos, como eu falei. Já quando se trata de micobactérias, essa atividade da transpeptidase ela é dita não clássica, pois trabalha apenas com cadeias tetrapeptídicas e exige justamente a clivagem do resíduo terminal de alanina, né, a partir de uma outra enzima que é a carboxipeptidase. E quando a bactéria precisa, por exemplo, de uma replicação, que ela se multiplique em outras bactérias, justamente desfazer essa parede ou rompê-la para dar origem a outra bactéria, ela precisa de uma outra atividade enzimática ou de um outro papel funcional para que se possa romper essas ligações tão fortes estabelecidas pela transpeptidase. Quem faz isso ou quem realiza esse papel é uma outra enzima ou proteína endopeptidase, que é justamente ela vai quebrar as ligações, como vocês estão observando aí das imagens. Ela é responsável por essa quebra. E agora que vocês conseguiram entender como é que se constrói, como é que se desfaz a parede celular bacteriana a partir principalmente da ação, da atividade dessas proteínas ligadoras da penicilina, que na verdade são enzimas, né? Tanto a transpeptidase como a endopeptidase, mesmo a carboxipeptidase, enfim, além do transportador que nós falamos, né? E das outras ligações e reações que ocorrem, a gente pode entender um pouquinho como atua o nosso antibiótico beta-lactâmico. Eles justamente atuam ou agem inibindo essas ligações cruzadas covalentes nas cadeias laterais dos disacarídeos dentro da cadeia peptídeo-glicana. E como ele faz para inibir isso? Ele faz exatamente desativando a ação da enzima responsável por essa reação, que dentro da bactéria, qual é ela? É a transpeptidase. E aqui no próximo exemplo final, isso ocorre de que forma?
toda a classe de antibióticos beta-lactâmicos, ele possui em sua estrutura um anel beta-lactâmico. É este anel que, uma vez em contato com a transpeptidase, especificamente com essa hidroxila, né, ele se liga a ela de modo que é irreversível essa ligação. O anel cíclico beta-lactâmico ele se abre, como vocês podem observar, e se liga a essa transpeptidase, ou essa proteína ligadora da penicilina, como é assim chamada. A partir dessa ligação, a transpeptidase ela fica impossibilitada de fazer a sua função. Qual é? Justamente de realizar como catalisador a reação de ligação cruzada entre as cadeias peptídicas, seja, no caso das bactérias em geral, as cadeias pentapeptídicas. Uma vez que ela não pode fazer isso, logo a cadeia ou parede, né, celular bacteriana não é conformada em sua totalidade. Ela vai, no caso, ficar deficiente. E essa deficiência vai levar com que a bactéria tenha problemas com relação ao fluxo de íons e a própria passagem da água. Com isso, uma vez que o meio citoplasmático, como a gente viu no vídeo anterior, da bactéria, ele tende a ser hiperosmolar, a pressão osmolar vai fazer com que o influxo de água seja muito maior e de íons, né? E isso vai fazer com que a bactéria perca do seu citoplasma estruturas e componentes e ainda sofra um inchaço mesmo, um entumecimento celular, de tal modo que ela pode vir a romper. E se ela vier a tentar se replicar, ou mesmo se remodelar, ela vai ter conformações estranhas à sua conformação original, o que também vai gerar problemas na sua interação com o meio. Isso vai fazer com que a célula, a curto prazo, ela venha a morrer, a sofrer uma lise celular. Então, agora que vocês aprenderam um pouco mais sobre a estrutura da parede celular bacteriana, vocês conseguem ainda melhor visualizar como é a ação dos antibióticos beta-lactâmicos, conforme a gente apresentou até agora. Essas são as referências para que vocês possam ter um pouco mais de estudo a respeito. Eu espero que vocês tenham entendido e compreendido a proposta do vídeo, que é, como eu falei no início, uma proposta bem mais simples a respeito da abordagem do assunto. E aí, galerinha, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês coloquem seu like ou dislike. Também que vocês possam se inscrever no canal para ajudar a dar aquela força. Especialmente também colocar o cliquezinho nas notificações para que vocês possam avisar dos próximos vídeos. Lembrar de compartilhar aí para a galera que precisa. Lembrando que meu foco é exatamente esse, mas na área de saúde, estudo relacionado a medicamentos ou mesmo terapias. É o meu foco. Espero que vocês gostem e compartilhem do mesmo assunto. Um abraço a todos aí. Lembre sempre da máscara. Um abraço.